Existem segredos que nunca deveriam ser desvendados, não por serem perigosos, mas porque preferem continuar esquecidos. Esta é a história de um desses segredos, que começa com um detalhe simples, pequeno, mas que se tornou impossível de ignorar. Uma casa que só existe às 3h17 da madrugada. A Rua São Judas sempre foi bem comum. Casas antigas, postes de luz com iluminação fraca e um silêncio profundo que tomava conta de tudo durante a noite. Era uma rua normal, até que um fenômeno inexplicável começou a acontecer. Todas as madrugadas, precisamente às 3h17, algo mudava drasticamente. Qualquer pessoa que passasse por ali, exatamente nesse horário, jurava ter visto uma casa cinza, de arquitetura antiga, espremida entre duas outras construções. Mas quem passava um minuto antes ou um minuto depois, não via absolutamente nada. Apenas um terreno baldio, coberto de mato. No início, ninguém levou a sério. Soava como uma história de fantasma barata, uma ilusão de ótica causada pelo sono. Mas a história começou a se espalhar entre os trabalhadores noturnos, e foi aí que o padrão surgiu. As pessoas começaram a comparar os horários em seus relógios, em seus celulares, nos painéis dos carros, e todos os relatos batiam no mesmo ponto exato. 3h17, sempre no mesmo minuto. A coincidência era precisa demais para ser apenas uma lenda urbana. Cláudio trabalhava como vigilante noturno e passava as madrugadas rodando a cidade de moto, fazendo a segurança de vários estabelecimentos comerciais. Sua rota o levava por bairros de todos os tipos, mas a Rua São Judas começou a chamar sua atenção. Na terceira semana seguida, ele percebeu algo estranho. Sempre que se aproximava daquela rua, por volta das 3h, sentiu um impulso inexplicável de diminuir a velocidade, como se algo o estivesse alertando. Naquela madrugada, a curiosidade finalmente venceu o medo. Ele decidiu parar e ver com os próprios olhos. O relógio digital no painel da moto marcava 3h16. Ele olhou para o lado. Não havia casa alguma, apenas o terreno vazio e escuro. Ele esperou, o coração batendo um pouco mais forte. Então, o minuto virou e, num piscar de olhos, a casa apareceu. Não foi um surgimento gradual, não foi como uma miragem se formando no deserto. Num instante não havia nada, e no outro, ela estava lá, inteira, sólida, com uma presença imponente e assustadora. E foi então que Cláudio ouviu passos. Passos vindo de dentro da casa. Ele desligou o motor da moto. E o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado, mais opressivo. E foi nesse silêncio que ele ouviu vozes. Não eram sussurros fantasmagóricos, mas conversas normais, como se várias pessoas estivessem reunidas ali dentro, numa festa ou numa reunião. Mas uma frase se destacou, dita em voz alta, clara demais para ser ignorada. Ele chegou cedo hoje. O estômago de Cláudio afundou. Um calafrio percorreu sua espinha. Não havia mais ninguém na rua além dele. Ele era o único ali. A quem poderiam estar se referindo? Antes que ele pudesse processar o que tinha ouvido, todas as janelas da casa se apagaram ao mesmo tempo, mergulhando a estrutura numa escuridão total. O relógio no painel da moto marcou 3h18. E, tão rápido quanto apareceu, a casa desapareceu. No seu lugar, apenas o terreno vazio, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Cláudio foi à empresa e pediu para mudar a rota. Ele nunca mais passou por aquela rua, nem mesmo durante o dia. Mas a história não terminou com ele. Outros relatos começaram a surgir, vindos de pessoas diferentes, com vidas diferentes, mas que compartilhavam a mesma experiência aterrorizante. Um motorista de aplicativo aceitando uma corrida
na rua ao lado, uma enfermeira voltando de um dia cansativo e um entregador de comida fazendo sua última entrega da noite. Todos descreviam a mesma casa cinza, as mesmas janelas iluminadas, e todos relatavam a mesma coisa: uma sensação constante e sufocante de estar sendo observado por olhos invisíveis. Mas ninguém, por mais curioso que fosse, teve coragem de entrar. Até que um dia, um estudante de história chamado Marcelo, apaixonado por lendas e mistérios, decidiu investigar a história da casa. Para ele, a história da Casa Fantasma não era apenas um conto de terror, era um quebra-cabeça histórico esperando para ser resolvido. Quando ouviu falar da casa que aparecia às 13h17, ele fez o que ninguém tinha feito antes. Foi pesquisar os registros antigos da cidade, vasculhar arquivos empoeirados na biblioteca municipal. E foi lá, em meio a mapas velhos e documentos amarelados, que ele encontrou algo que não aparecia em nenhum mapa atual. Em 1929, exatamente naquele terreno, funcionou um abrigo psiquiátrico informal. Não era um hospital registrado, não era uma clínica reconhecida pelo governo. Era um lugar para onde as famílias enviavam pessoas que ninguém queria por perto, os indesejados. O responsável pelo local era um médico chamado Dr. Álvaro Montenegro. O abrigo funcionou por alguns anos e depois fechou abruptamente após um incêndio devastador. Os relatórios oficiais da época eram curtos e vagos. Nenhum sobrevivente. Mas havia um detalhe assustador. Não havia lista de mortos, nem registro dos corpos. Parecia que todos os pacientes e funcionários tinham sumido com o fogo. A pesquisa de Marcelo o levou a algo ainda mais raro: o diário pessoal do Dr. Montenegro, encontrado anos depois nos escombros e guardado num arquivo de casos não solucionados. As últimas páginas estavam chamuscadas, quase ilegíveis, mas algumas frases se repetiam de forma obsessiva. Eles não percebem que estão mortos. Outra dizia: o tempo aqui se dobra sobre si mesmo, e a mais arrepiante de todas, às 3h17. Tudo se alinha. Marcelo sentiu um frio na nuca, que não vinha da janela aberta. A frase era específica demais. A conexão era inegável. Impulsionado por uma mistura de terror e fascínio acadêmico, ele decidiu que precisava ir até a rua São Judas na madrugada seguinte. Ele preparou uma câmera e um gravador de áudio, determinado a documentar o que quer que acontecesse. Às 3h10 da manhã, o terreno estava vazio. Às 3h15, o vento, que antes era uma brisa suave, ficou gelado e cortante. Às 3h16, o silêncio se tornou absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. E então, às 3h17, a casa apareceu, mais real e sólida do que Marcelo jamais esperava. As janelas estavam abertas e ele podia ver sombras se movendo lá dentro. Ele levantou a câmera, mas a imagem na tela começou a falhar, cheia de estática. O gravador, no entanto, continuou funcionando. E quando ele ouviu a gravação, percebeu que havia registrado uma voz que não era a dele. Um sussurro baixo e rouco que dizia: "Você demorou, Marcelo." Nesse momento, a porta da casa se abriu lentamente. Com o coração na garganta, Marcelo entrou. O interior da casa parecia congelado no tempo. Havia relógios de parede por todos os lados, e todos estavam parados. Pessoas estavam sentadas em cadeiras pelos corredores, nos cantos das salas. Elas respiravam, piscavam, pareciam vivas, mas seus olhos eram vazios, e elas não reagiam à presença dele. Uma mulher de aparência frágil segurou o braço de Marcelo com uma força surpreendente e perguntou com uma voz serena: "Você é novo aqui?" Antes que ele pudesse responder, um sino antigo tocou, um som alto e claro que ecoou pela casa. Imediatamente, todas as pessoas se levantaram ao mesmo tempo, em perfeita sincronia.
e começaram a caminhar em direção a uma sala no fundo do corredor. Hipnotizado, Marcelo o seguiu. Na sala principal, atrás de uma mesa de madeira escura, estava um homem de meia idade, vestido com um terno meio antigo. Ele parecia tranquilo, como se o tempo não tivesse feito efeito nele. Era o Dr. Álvaro Montenegro. Sempre aparecem curiosos, disse ele, com um sorriso no rosto. E alguns acabam ficando... O pânico finalmente tomou conta de Marcelo. Ele se virou e tentou correr, mas a porta de entrada, pela qual ele tinha passado, não existia mais. Só havia uma parede. Esse lugar não é uma casa, disse o médico, sem se mover. Um intervalo, um momento preso entre um segundo e o outro. O grande relógio na parede atrás dele, que antes estava parado, começou a se mover. O ponteiro dos segundos avançou. 3:17. 3:18. O médico sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Você perdeu o horário, Marcelo, disse o médico. Marcelo nunca mais foi visto. Sua câmera foi encontrada no dia seguinte, jogada no meio do terreno vazio. A polícia analisou o cartão de memória. A maior parte dos arquivos estava corrompida, mas a última imagem era nítida. Não era uma foto, era um vídeo curto, mostrando uma parede descascada dentro da casa. Lentamente, como se fosse tinta escorrendo, uma frase começou a surgir sozinha na parede. Agora, você também aparece às 3:17. Hoje, os moradores da rua São Judas, que se atrevem a olhar pela janela. Na madrugada, dizem que algo mudou. A Casa Cinza ainda aparece pontualmente às 3:17. Mas agora há alguém novo na janela do segundo andar. Um homem jovem, segurando uma câmera, parado, observando, esperando pelo próximo. Curioso. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!